Fala pessoal, eu sou o Álvaro e esse é o canal Fatos Surpreendentes. Provavelmente você já ouviu coisas como quem tem boca vai a Roma, todos os caminhos levam a Roma, o rato roeu a roupa do rei de Roma e por aí vai. A cidade de Roma remonta a história e lendas, como a própria origem da cidade, que diz que dois irmãos gêmeos que se chamavam Rômulo e Remo foram adotados por uma loba. Rômulo mais tarde mataria seu irmão Remo e fundaria a cidade de Roma. Já percebeu que vamos falar de história nesse vídeo, né? Então antes de começar, te convido, caso você não seja inscrito, a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e não se esqueça de deixar o seu like. Vamos mergulhar na história de uma das mais belas cidades do mundo. Tenho aqui 10 curiosidades sobre Roma. Prepare-se. Número 1. Uma cidade antiga. Roma está entre as cidades mais antigas da Europa. Ela foi oficialmente fundada no 8º século a.C., com um ano que foi decidido pelos historiadores antigos, sobretudo Varrone. Portanto, seu aniversário é dia 21 de abril e o ano de fundação é 753 a.C. Mesmo antes de Roma existir oficialmente como uma cidade fundada, com um rei e uma organização política, já existiam vilarejos e alguma organização sociopolítica no território que hoje é a região Lácio, pelo menos 15 séculos antes de Cristo. Número 2. Cidade das Fontes. Os antigos romanos sempre tiveram uma paixão pela água. Eles provaram ser grandes engenheiros construindo aquedutos importantes. Alguns deles funcionam até hoje, bem como termas famosas como as de Caracalla. Mesmo assim, é surpreendente saber que em Roma há mais de 2.000 fontes públicas de água, incluindo aquelas pequeninas chamadas Nazzoni, e as enormes fontanas. Isso é mais do que qualquer outra cidade do mundo. Algumas dessas fontes são verdadeiras obras de arte, como a Fontana di Trevi, ou ainda a Fontana della Barcaccia e a Fontana di Quattro Fiumi. Número 3. Uma fortuna debaixo d'água. A fonte mais famosa do mundo, a Fontana di Trevi, carrega consigo uma tradição supersticiosa de que se você, de costas para a fonte, atirar uma moeda na água, garantirá que voltará em Roma ou também encontrará sua metade da laranja. Os turistas levam a sério essa tradição e estima-se que todo ano sejam recolhidos cerca de 1,5 milhão de euros em moedas. A cidade doa todo esse montante para as obras de caridade do Vaticano. Número 4. Coliseu. O Coliseu em seu auge sediou corridas de bigas e até batalhas navais. Tinha 80 entradas, 36 alçapões, numerosas passagens subterrâneas e um velário retrátil para a sombra. O Coliseu tinha 50.000 espectadores, hospedando jogos por até 100 dias de cada vez, e o imperador reinante às vezes forneceu comida grátis para todos os espectadores. Atualmente, o Coliseu é uma das principais atrações de Roma, atraindo mais de 6 milhões de visitantes por ano. Embora apenas 1/3 desse prédio permaneça, ele ainda é considerado como o maior anfiteatro do mundo. Número 5. Panteão. O atual Panteão não é o original, trata-se da sua terceira versão, já que as duas anteriores foram destruídas por incêndios. Essa versão atual do Panteão foi construída pelo imperador Adriano e já dura mais de 2.000 anos. O Panteão tem a maior cúpula de concreto não reforçada do mundo. Para se ter uma ideia, essa cúpula é maior do que a Basílica de São Pedro no Vaticano. No meio da cúpula há um furo com 8,2 metros de diâmetro e é por lá que o interior é iluminado. Ao meio-dia, a luz do sol atinge a grade de metal acima da porta, enchendo a entrada com luz. Os engenheiros romanos pensaram em tudo, inclusive na chuva. Com isso, o chão é levemente inclinado e 22 orifícios bem escondidos drenam a água. Número 6. O primeiro shopping center do mundo. Quando pensamos em Roma, imaginamos grandes vilas e templos magníficos. Na verdade, a maioria da população vivia em blocos de apartamentos apertados, com um piso superior feito de madeira. Em 100 a.C., os romanos construíram o mercado de Trajano, o primeiro shopping center coberto do mundo. Esse edifício de concreto e tijolo abrigava 150 lojas em 6 níveis e também tinha um grande salão para concertos e discursos. O nível superior servia como um complexo administrativo, com lojas na parte de baixo. Como todas as estradas levavam a Roma, comerciantes de toda a Europa podiam vender seus produtos lá. Hoje, o mercado de Trajano também é o local do Museu Imperial. Número 7. Uma cidade populosa. As 3 cidades mais populosas da Itália são respectivamente Roma, Milão e Nápoles. Roma tem cerca de 2,8 milhões de habitantes oficialmente residentes, mas calculando as cidades metropolitanas que fazem parte da província de Roma, chega-se a cerca de 4,5 milhões de habitantes.
Milão tem 1,4 milhões de habitantes e Nápoles cerca de 960 mil habitantes. Número 8. A cidade com mais igrejas católicas do mundo. Na cidade de Roma existem 900 igrejas. Dessas 900, cerca de 1/3 são consideradas igrejas históricas e que fazem parte do fundo histórico dos edifícios de culto. As igrejas da cidade têm muita importância religiosa, mas também artística, arquitetônica e histórica, como as basílicas papais e tantas outras igrejas que contaram com artistas de renome como Michelangelo, Rafael, Bernini e Borromini, entre outros. Número 9. Dentro de Roma está o menor país do mundo. O Vaticano é o menor país do mundo. Ele tem 1 km² de superfície e seu número de habitantes supera pouco mais de 900 pessoas. O território, que é a sede da Igreja Católica e também a residência oficial do Papa, está construído em Roma. Foi a partir de 1929 que o Vaticano tornou-se uma nação independente. O Vaticano tem como língua oficial o latim e possui o seu próprio correio, jornal, estação de rádio, uma prefeitura, um exército e até mesmo uma estação ferroviária com um trem de uso exclusivo do Papa. Número 10. Um santuário para gatos. Os romanos adoram tanto seus amigos felinos que em 2011 um gato romano herdou mais de 10 milhões de euros depois que a sua dona de 94 anos faleceu, tornando-se o terceiro animal mais rico do mundo. Roma também conta com um santuário para gatos. O Largo de Torre Argentina, praça na qual o líder romano Júlio César foi assassinado em 44 a.C., abriga uma colônia de aproximadamente 250 gatos, que são cuidados por voluntários. Grande parte desses animais possuem necessidades especiais. Alguns não possuem alguma parte da pata, outros são cegos. Alguns deles estão disponíveis para adoção. Outro fato interessante é que os gatos de Roma são os únicos que têm passe livre para entrar, brincar e subir nas ruínas do Império Romano. Uma coisa que nunca vamos perder é a nossa história, e Roma é a prova viva disso. Todos os anos, milhares de turistas visitam a cidade para admirar as suas ruínas, carregadas de fatos históricos que nos ajudam a entender como chegamos até aqui. Por isso é muito importante preservarmos o passado, pois é através dele que podemos aprender como devemos nos portar no futuro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Cuidem-se e nos vemos no próximo Fatos Surpreendentes.